Graça e paz, família de Deus. Hoje nós vamos falar sobre Provérbios capítulo 12, versículo 25. O verso diz o seguinte: que um coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Algumas traduções trocam a palavra ansiedade por preocupação. Na verdade, são bem parecidas essas duas palavras e expressam mais ou menos o mesmo tipo de sentimento. Esse tipo de sentimento que é gerado por uma insegurança. É claro que cada um vai ter esse sentimento gerado por um tipo de insegurança, pode ser diferente. Alguns podem ser uma questão patológica, outros podem ser uma questão emocional. Cada um vai passar por esse processo por algum motivo diferente. E a palavra diz aqui que esse tipo de sentimento, ele abate o homem, deprime o homem, dependendo da tradução que você for ler. Mas nós vemos aqui que uma palavra bondosa o anima. Nós temos que entender algo bem importante. Talvez, no seu dia a dia, você já se deparou com uma situação como essa, de uma pessoa estar passando por uma situação onde ele anda preocupado ou deprimido por algo, e você chega com uma palavra de incentivo para ele. Talvez você até já tenha passado por aquele momento, um momento semelhante a esse, e a resposta da pessoa será, em alguns momentos, assim: Ah, mas com você é diferente. Ah, porque você não está no meu lugar, porque você não sabe exatamente o que eu estou passando. A pessoa, quando está muito deprimida, ele vai sempre arrumar algo, uma desculpa ou algum argumento para que ele não receba essa palavra de alguma forma, tentando julgar o seu lugar de fala, por exemplo, como um lugar que não é adequado para dar o tipo de conselho para ela. O lugar de fala que eu digo é que as pessoas vão. Você está numa posição diferente da minha. Você está falando porque você não sabe, porque você não está vivendo, ou a sua situação não foi tão difícil quanto a minha. Como eu disse, as pessoas vão sempre colocar a gente em algum outro lugar, numa posição onde eles acham que a gente está numa posição que não estamos aptos para falar sobre aquilo, para dar a ela uma palavra de ânimo. Isso, na verdade, é um sinal de depressão, um sinal de uma pessoa que está muito deprimida e sem esperança. É aqui que nós temos que entender. Quando a pessoa está sem esperança ou insegura com alguma coisa, ele sempre vai colocar nessa situação defensiva, uma condição onde ele vai ter dificuldade em ouvir algo que realmente possa ser suficiente para ele. Mas existe algo que nós temos que aprender com a Bíblia. A Bíblia fala de uma boa notícia, uma palavra que realmente pode trazer esperança, pode trazer vigor e pode libertar o homem da ansiedade que ele vive. Essa palavra a Bíblia titula como as boas novas de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo, ao qual Paulo disse que ele não se envergonhava do Evangelho de Cristo, porque era o poder de Deus para salvar o homem, tanto grego quanto judeu. Quando nós falamos do Evangelho, nós não estamos falando de um lugar de fala propriamente nosso, mas nós estamos falando de alguém que sabe todas as coisas, que pode todas as coisas. Isso certamente surtirá mais efeito na vida da pessoa. Quando nós estamos falando das boas novas que vêm de Jesus, que fala a respeito de Jesus, e esse Jesus, que é um Deus onipotente, onipresente, onisciente, um Deus que sabe todas as coisas, que não tem as limitações que nós temos, alguns argumentos acerca da mensagem que estamos trazendo, eles vão cair por terra quando a mensagem ela vem de Deus e não de nós mesmos. A melhor palavra que pode encorajar uma pessoa, que pode dar ânimo a uma pessoa, ela se chama Evangelho de Jesus Cristo. Uma mensagem que tira o homem do lugar de insegurança ou de preocupação ou de ansiedade, porque revela ao homem que a solução para o problema dele não depende dele e não será atrapalhado, não será limitado pela limitação que ele tem ou pela limitação de quem possa estar tentando ajudar ele naquele momento, mas pode levar o homem a entender que existe um Deus que está intimamente preocupado com a situação dele, que está preocupado com a depressão dele, está preocupado com a angústia, com a ansiedade, com a preocupação que toma conta do coração dele. E esse Deus está preocupado, como eu disse, e ele tem todo o poder para tirar o homem daquela condição.
Nós, ao nos despertarmos para essa verdade, que não há palavra melhor para liberarmos a vida das pessoas que não o Evangelho, quando nós entendemos isso, certamente a nossa fala para as pessoas certamente terá mais resultado, porque as pessoas vão entender que não é uma questão de confiar apenas naquilo que estamos falando, mas é confiar na palavra do Deus Todo-Poderoso. Não é confiarmos nas pessoas como nós que estamos falando, mas confiar num Deus onipotente. Essa palavra que tira o homem dessa condição e dá ao homem esperança, ânimo e dá a ele a condição de sair da condição que ele estava, de deprimido, de preocupado, de ansioso, para vir para um lugar onde Deus o confortará, onde Deus dará a ele esperança, fé e alegria no coração. Que nós possamos divulgar essa palavra, que nós possamos liberar essa palavra que pode trazer ânimo à pessoa. Essa palavra bondosa que o proverbialista está dizendo, não há melhor palavra, não há palavra mais bondosa do que a palavra de que alguém pagou o preço por nossas vidas. E esse alguém que nos comprou com alto preço, pagou o preço para que nós pudéssemos ser agora propriedade dele. Esse alguém também está intimamente preocupado e cuidando de nós, liberando sobre nossas vidas a cada dia graça, misericórdia e amor. E esse realmente é Jesus. Esse é aquele que pode mudar qualquer situação. E essa mensagem é que vai produzir transformação da vida do homem, seja qual homem for, seja qual situação ele estiver. A palavra que tem poder, a palavra de bondade, a palavra de amor é o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar para que o Senhor nos capacite a sermos pessoas que anunciam essa palavra de amor, essa palavra de bondade, de graça que foi liberada a todo homem para que ele creia e seja salvo pelo Senhor. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós damos graças ao Senhor, porque o Senhor é aquele que conhece cada situação. A tua palavra nos diz que nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós, sabendo exatamente a condição em que estamos, porque o Senhor passou pelos processos, ó Pai, que nós passamos. O Senhor sabe exatamente o que é sentir a dor da traição, o Senhor sabe o que é sentir a dor de ser desprezado, o Senhor sabe o que é sentir a dor de ser morto pelos seus próprios conterrâneos, o Senhor sabe o que é ser morto pelo seu próprio povo, ser morto por aqueles a quem o Senhor amou, a quem o Senhor veio para trazer bênção e graça sobre a vida deles. Não há dor maior do que a que Jesus passou ao ser traído pelo seu próprio povo, ser morto pelo seu próprio povo. Então ele sabe exatamente a dor que sentimos, ele sabe a dor que nós passamos, sabe as preocupações que existem no nosso coração e ele intercede junto ao Pai por nossas vidas, tem intercedido junto a Deus para que o nosso coração seja curado, para que a nossa alma seja curada e restaurada e possamos agora viver em paz, viver em alegria e que nosso espírito seja cheio de ânimo pela palavra do Senhor, essa palavra que nos foi liberada, essa palavra que nos alcança a cada dia pelo poder que há em Jesus Cristo. E que a graça do Senhor, ó Pai, alcance cada um e que essa mensagem e essa oração alcance as pessoas que estão abatidas, ansiosas, preocupadas e gere, Senhor, no coração delas, ó Pai, tranquilidade, fé, esperança e confiança, não em mim, mas no Senhor e na Sua palavra, em nome de Jesus, que nós possamos semear essa palavra chamada Evangelho a todos aqueles que carecem de ouvi-lo em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, o seu lar e a sua família. Seja você alguém que semeia a boa notícia, a boa palavra da bondade de Deus para com o ser humano. Deus abençoe em nome de Jesus.